Então vamos lá. Nós vamos conversar sobre um tema hoje, um tema, eu disse que é um tema assim, tranquilo de se estudar, né? Mas ao mesmo tempo que ele é tranquilo, para algumas pessoas ele se torna complexo. Vamos falar sobre oração, né? Qual é o papel da oração, né, em nossa vida? Eu vou começar aqui a fazer algumas projeções para a gente já poder iniciar aqui o estudo. Vou botar aqui para o estudo lá em cima. Aqui, né? O que Jesus nos ensinou sobre a oração, né? Certa vez Jesus estava, é bem provável aí que no período da manhã, Jesus estava orando, né? Jesus foi uma pessoa de muita oração. Embora ele sendo Deus, né? Nós comentamos no estudo passado, né? Que Jesus, ele é Deus, embora ele sendo Deus, enquanto Jesus aqui esteve, né, aqui na Terra, é, ele teve uma vida de oração com o Pai, né? Aí você imagina, nossa, Jesus, que é Deus, esteve aqui na Terra, teve uma vida de oração, né? Sempre orava nos momentos que ele podia. Por que eu não faço isso, né? E em Lucas 11:1, né, quando Jesus foi pego em oração pelos seus discípulos, né, não aqui necessariamente é, os doze discípulos, mas diz aí a história que talvez Jesus foi pego ali em oração por aproximadamente 70 pessoas, né, e eles ficaram surpreendidos, né? Por que eles ficaram surpreendidos? Aquelas pessoas estavam acostumadas com orações mecânicas, né? Orações espalhafatosas, por exemplo, pessoa gritando na esquina, clamando pela misericórdia de Deus, uma oração incomum, né? E quando eles viram Jesus conversando com Deus de uma forma tão pessoal, como se Deus fosse o amigo de Jesus, eles ficaram impressionados com aquilo, né? Assim, poxa, como pode? A gente está acostumado com um tipo de oração, né? Uma oração talvez em vão, palavras vãs, palavras repetitivas, orações mecânicas, orações que parecem chamar a atenção dos outros. E Jesus, que é o nosso mestre, está conversando com o Pai como se estivesse conversando com um amigo, de uma forma bem particular, né? E eles fizeram um certo pedido para Jesus. Quando eles viram Jesus orando, eles né, fizeram um certo pedido. E esse pedido nós encontramos aí em Lucas 11:1, né? De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar, né? Nós não sabemos aonde, talvez aí em Jerusalém, né? Quando terminou, só um minutinho, quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também aos João ensinou aos seus discípulos. Eles queriam aprender a orar. Eles gostaram da oração de Jesus, acharam interessante aquele tipo de oração, o modo de orar, eles queriam aprender, né? E Jesus ensinou. Jesus ensinou aquela oração aos discípulos, né? E abrindo a sua Bíblia em Lucas capítulo 11, continuando nossa leitura, né? Sua Bíblia já está aberta. Jesus diz assim: Então eles os ensinou: Quando orardes, dizei: Pai santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos de dia em dia. Perdoa-nos é, os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve, e não nos deixes cair em tentação. Essa oração, ela está, vamos assim dizer, incompleta, né? É a oração modelo. Jesus ensinou a oração modelo, a oração completa está em Lucas 6, de 9 a 13, que eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, né? Abrir sua Bíblia em Lucas 6, de 9 a 13, nós vamos encontrar essa oração completa.
para a gente entender qual o significado dessa oração. Eu não sei se na sua Bíblia tem, você pode me confirmar aí, pode ser no áudio ou talvez no chat aí, se no título da sua Bíblia está escrito oração dominical. Está escrito o título, na verdade, subtítulo, oração dominical. Se você olhar aqui, ó, Mateus 6, versículo 9. Em cima do versículo 9, pode ter um subtítulo de escrito oração dominical. Tá escrito na sua Bíblia ou não? Tá, Maria, na sua? No caso, Valdemir, é em Mateus e não em Lucas, Isso, Lucas, Jesus Lucas lançou 11, 1. isso. Agora, em Mateus 6, versículo 9, o subtítulo vai estar escrito oração dominical. É porque eu tinha errado aqui, eu tinha... Ah, tá. Não é oração de domingo. Parece, nos induz a pensar que é oração de domingo. Não, essa palavra latina quer dizer o seguinte: oração do Senhor. Dominical não é de domingo, é oração do Senhor, né? E esse é o modelo de oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, né? Por que é uma oração modelo? Porque ali a gente encontra todos os elementos necessários que devem compor a nossa oração. Os elementos necessários. Por exemplo, quando a gente começa lendo aqui, ó, portanto, né, começando a leitura aqui, Mateus 6, 9, diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, né? Estamos aqui fazendo uma invocação, né? Estamos reconhecendo nós como criatura e Deus como criador. Então, neste primeiro momento aqui, a gente tem uma situação de invocação. Eu invoco um ser superior, que é Deus, que está no céu, acima das estrelas, acima de tudo que a gente conhece nesse universo, né? Ele que organiza tudo isso, e a gente reconhece, olha, eu sou a criatura e o Senhor é o Criador. E é a ti que eu invoco neste momento para dirigir a minha oração, né? Continuando, santificado seja o teu nome, né? Nós já estudamos lá atrás o termo da palavra, o significado da palavra santificado, né? Que Deus é santo, Deus é separado, né? Deus ele é santo no sentido mais puro da palavra, né? Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, como na terra, como no céu. Quando Jesus esteve aqui na terra, Jesus veio pregar o reino dos céus, né? Jesus em si, ele era o sacrifício perfeito, né? Ah, a Laís falou que está escrito lá só oração. Ah, certo, Laís. Na minha versão está escrito oração dominical. Mas eu acho que boa parte aí das versões também está escrito oração dominical. Mas se em algum momento, Laís, você se deparar com em alguma Bíblia que você leu, ou alguma pessoa que você conhece, falou, olha, tem uma oração de domingo aqui na Bíblia. Não, é oração do Senhor, dominical é do Senhor, tá? E continuando, vem o teu reino e faça-se a tua vontade. O teu reino aqui, nós sabemos quando Jesus aqui esteve, ele veio pregar o reino da graça, né? Veio pregar que aqueles que aceitassem o sacrifício perfeito, né? Que era ele mesmo, teria acesso a esse reino da graça, né? E de fora e eternamente, assim falando. Nós também conversamos um pouquinho nos estudos passados, né? O que significou o sacrifício de Cristo. Agora tem uma parte aqui bastante interessante, que é a parte mais revoltante para os seres humanos, né? Que é faça-se a tua vontade. É um ponto complicado, porque nós, seres humanos, nós queremos as coisas como nós pedimos, correto? É uma característica do ser humano. Corretíssimo, Valdemir, Exata, é uma corretíssimo. característica do ser humano falar assim, olha,
eu quero isso e pronto. Isso é muito complicado. É muito complicado, porque às vezes quando Deus não responde como nós queremos, a gente fica triste, a gente fala que Deus é um Deus que não tem misericórdia, que é um Deus que não nos compreende, mas a gente não Que não gosta consegue. da gente. Exatamente, que está faltando algo para agradar a Deus, né? Vocês viram tantas informações equivocadas eu posso tirar dessa má compreensão, né? Da, desse texto, porque assim, Deus ele é todo soberano, então ele sabe o que é melhor para nós, ele sabe o que é melhor para mim, o que é melhor para você, e ele vai atender de acordo com a vontade dele, não com a nossa vontade. Às vezes a gente fica decepcionado, mas nós temos que ter a certeza, a confiança de que Deus ele é soberano, de que Deus sabe o que ele faz, Deus é onisciente. Então, quando nós não recebemos aquilo que pedimos, é porque Deus sabe que aquilo que nós queríamos poderia nos desviar dos seus caminhos e, na pior da situação, nos tirar do céu, nos tirar a vida eterna, né? E continuando, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Olha que interessante, se a gente pegar esse texto aqui, o pão nosso de cada dia, o texto não fala o pão nosso do mês, o pão nosso do ano, não, Deus a cada dia supre as nossas necessidades materiais. E é interessante que nós clamemos em nossas orações pelas nossas necessidades materiais diariamente. Todo dia a gente tem que clamar pelo sustento, né? Clamar pela comida, pela força para o trabalho, né? Deus faz isso de forma diária. Imagina se eu orasse hoje, né? Pelo alimento, por tudo, etc. E orasse daqui o ano que vem. É uma coisa um pouco. Fica desconexa, né? Fica um pouco esquisito eu fazer uma oração anual por uma situação. A gente tem que ter em mente o seguinte: Deus nos guia, Deus nos sustenta diariamente. Cada dia é uma bênção, cada dia é uma vitória. Temos que celebrar cada dia que Deus nos concede. Às vezes a gente acorda e você pensando num contexto mais amplo, a gente não dá muita importância para as coisas pequenas da vida. Digo isso porque essa semana eu estive conversando com um rapaz, né? E parece que foi até um desabafo da parte dele. Não um desabafo, mas um motivo de gratidão também. Ele me disse o seguinte: ele falou assim, eu o cumprimentei, né? E ele disse: olá, boa tarde, tudo bem? Tá? Graças a Deus estou bem. Ele disse, né? Para mim, graças a Deus estou bem, né? Aí ele continuou: olha, na atualidade, só de você estar bem já é um motivo de alegria, já é um motivo de agradecer. E assim, pelo que eu pude entender, ele não é cristão, né? Opa, eu tô projetando sim, Carlos. Vamos continuar aqui. Vocês conseguem ver aí a projeção? Não? Opa. Não. Até agora eu tá pronto. Eu tô vendo você explicando tudo, mas não tá passando a projeção. Ah, e a projeção agora? A projeção tá aí agora? Não, ainda não. Opa! Gente, eu esqueci de projetar, não acredito nisso. Olha, a gente ia continuar o estudo aqui sem projeção. Cadê? Vamos lá. Aqui. Conseguem ver agora? Sim. Sim, agora sim. Foi o que a gente falou, né? Só voltando aqui rapidinho, Jesus ali no monte orando, né? Os textos que nós lemos, né? E paramos aqui, né? No tipo aqui de oração. Então tá bom, agora tá tudo certo, né? Podemos continuar. E
Continuando aqui, ele me disse assim, né? Só do fato da gente estar vivo é motivo de agradecer. Aí eu disse assim, eu vou até longe. Só de você estar respirando, né? A gente tem que agradecer, porque assim, durante a pandemia, um dos sintomas, né? Talvez o mais grave do Covid é a falta de ar. E as pessoas que tiveram essa doença relatam, né, que é uma coisa desesperador você não ter ar. Aí eu disse, olha, só do fato da gente acordar e respirar já é motivo muito de agradecer, porque para muitas pessoas estão faltando ar. E ele concordou com isso. Então são as pequenas coisas da vida que a gente não dá muita atenção. Às vezes você acorda, você está respirando e você, poxa, gente, estou respirando, né? Então, é um motivo assim de bastante alegria, né? A gente dá atenção para essas pequenas coisas das nossas vidas. Continuando, diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, né? Assim como nós buscamos o perdão de Deus, também temos que perdoar aqueles que nos machucaram. É difícil, somos seres humanos, estamos assim propensos a todos os tipos de sentimentos e emoções. Às vezes é difícil perdoar aquele que nos magoou. Inclusive, o perdão vai ser tema do nosso próximo estudo. Mas como nós queremos ser perdoados se nós não conseguimos perdoar? Todo dia a gente magoa a Deus de alguma forma. Como eu peço perdão para Deus, para que Ele perdoe esse meu pecado, se eu não consigo perdoar o próximo que me machucou? E continuando, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, né? E esse tipo de oração, na oração padrão aqui, também solicita que Deus nos livre do mal. Se Satanás pudesse, ele nos destruiria fisicamente. Sério, sério, muito sério. É porque Deus não deixa, Deus não permite, Deus nos protege. Satanás tem tanto ódio da gente, mas tanto ódio, que se possível fosse, ele nos destruiria. De forma literal mesmo, de tirar nossa vida. Mas só que Deus, ele não permite, ele nos protege, coloca os seus anjos ao nosso redor para nos livrar de todo o mal. Então é muito importante nas nossas orações a gente pedir para Deus essa proteção diária, né? Continuando, versículo 13, versículo 14 agora, né? Versículo 13, desculpa. Não descrente essa maneira, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí a gente fecha essa oração padrão com uma confissão da soberania de Deus, né? Que só Deus, tudo pode, né? Só Deus é dono de tudo, só Ele tem total controle sobre a nossa vida. Então a gente fecha esse modelo padrão de oração com essa confissão da soberania, da soberania de Deus, tá? Continuando aqui nas nossas projeções, nós acabamos aqui de comentar, né, sobre as orações, a oração padrão. E tem outra característica também importante que Jesus nos disse lá em Mateus 5, que quando a gente ora, a gente não pode ser de nenhuma hipótese hipócritas, né? Jesus faz menção a um determinado grupo da época que quando eles oravam, eles, eles, eles promoviam mais um espetáculo circense do que uma confissão, um arrependimento, um coração quebrantado, né? Naquela época era de costume eles irem ali na sinagoga, eles ficarem em pé, eles começam a gritar, gesticular,
né? Ou nas praças, eles iam na praça, gesticulavam, oravam, mas de uma forma que chamasse a atenção daquelas pessoas que estavam em volta. Não era um arrependimento genuíno, né? E Jesus nos diz o seguinte: quando nós orarmos, entra no teu quarto, fecha a tua porta, oras ao teu pai, que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Aquela nossa oração bem, sabe, que só você e Deus no teu quarto, né? Você e Deus ali no teu quarto, você abre o teu coração a Deus e ora, e ora. Essa oração é ouvida também. Eu não preciso, óbvio, sair na rua gritando, clamando, dando piruletas, né? Não, aquela oração em secreto no meu quarto, eu e Deus, Deus ouve essa oração, né? Deus, ele está atento ao nosso clamor. Deus está atento, é, assim, às nossas necessidades. E eu vou fazer uma pergunta para vocês aqui. É, se Deus ele é onisciente, por que então eu preciso orar? Vocês têm alguma opinião sobre o assunto? Deus ele é onipotente. Eu comentei isso no estudo passado. Ele é onipotente, né? Por que então eu preciso orar? Ele já sabe das minhas necessidades. Ele sabe do que eu preciso. Por que então eu preciso orar? Eu acho assim, Valdemir, é a relação entre você e Deus. Ele sabe de Uhum, todas as coisas, mas como nós somos filhos dele, a gente deve pedir, deve orar. Como uhum, se diz assim, ele é quem manda. A sim. palavra final é de Deus. A gente Uhum, está aqui para pedir, para obedecer, mas ele é quem decide. Então, essa decisão faz com que a gente, todos os dias, ore, peça a Deus, e sempre lembrando que é na vontade dele. sim, Mas a gente não lembra, perfeito. né, que nós somos Não seres lembra. humanos e a gente tem nossa É. vontade. Porque a gente não Perfeito, sabe Maria. o melhor, a gente acha que o melhor é essa determinada coisa que eu peço tanto a Deus, e, no Uhum. entanto, não é. Sim, perfeito, Né? Maria. É uma questão mais relacional, questão comigo mesmo, né? Comigo mesmo. Poxa, que pleonasmo, né? Questão comigo, né? E veja bem, por exemplo, se Deus sabe todas as coisas, se Ele quer que a gente ore a Ele, é porque Ele quer desenvolver algo dentro de nós, quer desenvolver um hábito, quer desenvolver a nossa fé. Porque imagina se eu chego à seguinte conclusão: olha, já que Deus sabe tudo, para que eu vou orar? Eu não crio esse relacionamento com Deus. Eu não crio uma relação de dependência, uma relação de que Ele é dono de tudo, que Ele sabe de tudo e vai me dar de acordo com a vontade dele. Então é uma questão mais assim: olha, comigo, eu preciso desenvolver a minha fé. Imagina se eu oro a Deus, ou pior, se eu não oro a Deus, como que vai ser minha vida? Por isso é bastante importante, mesmo Deus sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, é importante sim que nós oremos a Ele, né? Continuando aqui, e aí Jesus continua, né? Mateus 7. E orando, não usei de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe ter necessidades antes que lhos peçais. É, assim, muitas pessoas, em suas orações, repetem coisas. O que eu digo repetem coisas? Ah, então quer dizer que eu não posso pedir para Deus a mesma coisa todos os dias? Sim, pode e deve. Nós vamos estudar algumas condições para que suas orações sejam atendidas. Mas essa palavra que vãs repetições são coisas frívolas. Sabe? Quando a oração ainda se torna mecânica, quando você vai conversar com Deus, conversar coisa que não tem nada com nada, né? Coisas sem importância são essas
as vãs repetições que o texto menciona aqui, coisas que não têm muita importância assim falando, né? Ou eu chego, oro sem nenhum propósito. Assim, é bem profundo essa situação, né? Continuando, que promessa? Pode Wagner, falar, claro. o que Laís colocou no chat, eu acho que é porque não dá para você ver, né, devido a você estar apresentando a tela. Ela Uhum. colocou assim, que é uma demonstração de confiança a ele, de entrega. De entrega é Uhum. o mais importante. Laís, eu agradeço aí pela sua participação. Peço desculpa que assim, eu tô com duas telas abertas. As duas telas estão tampando vocês. Às vezes eu minimizo aqui para eu olhar vocês e olhar o que está no chat. Aí quando eu volto pro slide, ele tampa toda a minha visão aqui. Mas obrigado, Maria. Assim, quando vocês quiserem falar ou escrever, se alguém estiver lendo aí, por favor, me dê um toque para que eu possa olhar no chat. Exatamente, Laís. É uma demonstração de confiança em Deus. Eu confio nele, eu me entrego, eu reconheço toda a minha a soberania de Deus, né? Ele como Deus e eu como criatura, né? E isso não é desmérito nenhum, porque é a verdade. Essa é a pura verdade, né? Vamos continuar aqui. E que promessa maravilhosa Jesus fez com relação às nossas petições, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, em oração, crendo, recebereis, né? Faltando uma complementação aí. Crer, né? O mais importante aqui de tudo é a gente crer que nós vamos receber. Não adianta eu fazer uma oração que eu não tenha fé, uma oração que eu não tenha confiança de que eu vou receber aquilo de Deus, sabe? Você pedir desconfiando, não adianta. Com certeza essa oração não vai ser atendida. Como a Laís mencionou, uma situação de confiança. Confiar naquilo que estamos pedindo. E, se for da vontade de Deus, certamente Ele vai nos atender. Certamente Ele vai ouvir as nossas orações. E nós temos aqui algumas condições para que as nossas orações sejam atendidas. E vamos apresentar algumas condições aqui, né, para que a nossa oração ela seja atendida. Vou mexer aqui na tela. Aqui, por aqui voltando. Gente, hoje eu tô apanhando demais desse computador, mas vamos lá. Aqui, pronto, tá? Vamos conversar aqui sobre a primeira condição, que está em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7 a 8. Diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Pois todos o que pede, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Nós podemos destacar três verbos aqui: buscar, bater e abrir. Se nós queremos algo, nós temos que buscar. Se eu quero alguma coisa, não vai adiantar eu ficar sentado, parado, esperando aquilo vir ao meu encontro. Ou quem sabe, de uma forma miraculosa, cair do céu. Se eu quero alguma coisa, eu tenho que pedir. Eu tenho que buscar, insistir, bater, procurar. E certamente se aquilo estiver de encontro com a vontade de Deus, nós vamos obter a resposta. Por exemplo,
Imagine que você quer adquirir uma casa nova. Não é pecado você pedir a Deus uma casa nova. Mas para isso, Deus vai te dar força, energia para você trabalhar. E você vai orando a Deus, orando por aquilo. Até o momento que você conseguir receber aquela bênção. Deus vai prover todos os meios para que você consiga aquela bênção. Por exemplo, Deus pode atender o teu pedido, te dando um emprego melhor, te, te, te promovendo de cargo, né, na sua empresa, você ganhando um pouco mais, para que você tenha mais dinheiro para alcançar esse sonho. Então, assim, é uma questão de você pedir de fato, né? Essa é a primeira condição. A segunda condição está em Marcos 11:24, que diz o seguinte: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim, né, para convosco. Essa segunda condição é a questão de crer. Pedir com confiança. Eu comentei isso, eu até adiantei um pouco o assunto, eu comentei. Não adianta você pedir algo com o coração duvidoso. Não adianta. Nós temos que nos entregar, temos que demonstrar uma total confiança em Deus, que se aquilo for da vontade dele, ele vai nos conceder. Deus vai responder. Então, a partir do momento que você se coloca numa posição em que você ora com o coração em dúvidas, dificilmente Deus atende a sua oração. Porque a gente está colocando em dúvida o poder de Deus, o poder dele. A terceira condição, a terceira condição está em João 15:7, que diz o seguinte: Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha, é uma parte bem interessante, essa terceira condição aí. O que, que quer dizer essa terceira condição? Olha, se eu não andar segundo a palavra de Deus, dificilmente Deus ouve as nossas orações. Por exemplo, se eu peço para Deus algo e eu vivo uma vida em desacordo com a sua palavra, em desacordo com aquilo que ele ensinou, por que Deus atenderia a nossa oração? Se eu não estou vivendo de acordo com a vontade dele. Só relembrando, rememorando alguns estudos atrás. Vocês lembram dos frutos do Espírito Santo? Que são os frutos morais, que são aqueles frutos produzidos por eu estar salvo e não para ser salvo? É mais ou menos isso. Quando eu admito o sacrifício de Cristo e pela fé eu aceito aquele sacrifício, automaticamente a graça de Cristo nos alcança e nos salva. E a partir desse momento, eu começo a viver em novidade de vida. Eu começo a viver uma vida diferente. As coisas ruins que eu fazia, eu já não faço mais. Aquele mal que briga dentro de mim com aquela natureza carnal, que briga com a natureza espiritual, não consegue ter um domínio completo da minha vida. Eu passo a dar mais importância para a minha natureza espiritual. Consequentemente, há novos hábitos, né? Novas situações em nossas vidas. Então, esses são os frutos morais. E se eu ando em desacordo com a palavra de Deus, eu não produzo esses frutos morais. E isso tem muita ligação uma coisa com a outra, porque, veja bem, se eu não ando de acordo com a palavra de Deus, eu estou sendo hipócrita. Eu estou orando a Deus, mas eu estou sendo hipócrita. Eu tô tentando
brincar com Deus. Por que brincar, jogar com Deus? Vamos assim falar. Eu vou jogar xadrez com Deus. Eu vou pedir alguma coisa, mas eu não quero obedecer a palavra dele, eu quero andar com as minhas próprias pernas. É uma forma de eu querer jogar com Deus. É por isso que Deus não atende, e não vai atender, porque a minha oração não é uma oração sincera. É uma oração que está carregada de mentiras. É uma oração com a intenção de receber outras coisas. Ou é uma oração que não tem uma intenção pura. Eu quero jogar com Deus. Então, esse texto é bastante importante, porque assim, olha, para eu ter as minhas orações atendidas, eu estou andando de acordo com a palavra de Deus. E isso é muito importante. É muito importante, porque às vezes algumas orações não são atendidas porque nós somos desobedientes. E o sinal da desobediência, eu vou longe, hein? Eu vou longe. Desobediência é sinônimo de pecado. E o pecado é o único agente que nos afasta de Deus. E quando eu me afasto de Deus, a minha conexão com Deus vai se tornando cada vez mais fraca. Fraca. E eu não consigo mais obter as bênçãos de Deus, por quê? A nossa conexão vai se distanciando. Vai distanciando, distanciando, distanciando. Então, se eu sou desobediente, eu estou em pecado. E esse pecado vai nos afastando de Deus. Não porque Deus quer se afastar de nós, mas porque nós viramos as costas para Deus e tomamos outro rumo. E como que eu posso receber as bênçãos de Deus dessa maneira? Vocês lembram do pecado contra o Espírito Santo que nós estudamos domingo passado? É uma posição que nós nos colocamos. Nós nos colocamos em tal posição que nós não conseguimos mais ouvir a voz do Espírito Santo. E o que que acontece? Quando eu não consigo mais ouvir a voz do Espírito Santo, eu cometi o pecado contra o Espírito Santo e provavelmente e certamente eu estarei perdido, né? Então, essa terceira condição, todas são importantes, mas essa terceira condição me chamou a atenção para minha vida, tá? Para minha vida, porque assim, se isso não serve para mim, eu não estaria aqui passando para vocês. Disso vocês podem ter certeza. Se esse estudo não servisse para mim, eu nunca estaria aqui falando isso para vocês. Então, eu primeiro serviu para mim. Espero que para vocês também sirvam. Então, assim, que possamos viver uma vida em total obediência à palavra de Deus. Uma vida de completa obediência, não de parcial obediência, mas de completa obediência. Pulando aqui para a condição número 4, diz o seguinte: e quando estiveres orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. É o que nós conversamos. Né? É muito egoísta da nossa parte a gente pedir perdão a Deus e uma outra pessoa que está em falta conosco, a gente não perdoar. Existe uma parábola na Bíblia, não vou lembrar agora onde está, mas veio à mente. Um rapaz, ele devia uma quantia enorme, enorme para o rei. Uma quantia de dinheiro enorme. E o rei foi executar essa dívida. E ele foi levado à presença do rei. E o rei falou assim: olha, eu quero esse dinheiro. Mas, rei, eu não tenho esse dinheiro. Eu não tenho, por favor, eu não tenho. Olha, então você e sua família serão meus prisioneiros pro resto da vida. Rei, não, por favor, me dê mais alguns minutos, alguns dias, alguns meses, alguns anos, que eu lhe pagarei tudo que eu devo. E o rei, com compaixão, né, assim, né, tomado pela compaixão, falou: olha, tudo bem, eu não vou te perdoar, mas você vai ter um determinado tempo aí para me devolver esse dinheiro. Eu quero. E aquele rapaz saiu do palácio todo, nossa, ufa, né? Olha, ganhei mais um tempinho aí para pagar minha dívida. E andando pela rua, ele encontra uma pessoa que lhe deve misérias, né? Vamos imaginar assim, que ele devia 5 mil para o rei
e uma pessoa lhe devia 10 centavos. Aí ele chegou naquela pessoa, pegou aquela pessoa pela gola da camisa, chacoalhou para lá e para cá, e olha, me dê os 10 centavos agora, eu quero esse dinheiro. Mas, por favor, tenha misericórdia de mim, eu não tenho esse dinheiro agora, eu prometo que daqui a uma semana eu lhe pago. Não, eu quero agora, eu quero nesse exato momento, né? Eu quero nesse exato momento. E justamente, naquele instante, estava passando um guarda real. Aí ele falou assim, opa, peraí, o nosso rei perdoou 5.000 do cara, agora o cara que tá cobrando 10 reais do outro, peraí. Pegou esse cara e levou pro rei, falou assim, ó, o senhor perdoou, assim, deu um arrego para ele, né? Mas só que ele tava cobrando um cara ali. E aí? Aí o que o rei fez? Então tá bom, pegou o cara e jogou na prisão. Então, assim, gente, se a gente não consegue perdoar aqueles que nos maltrataram, como que eu posso pedir perdão para Deus? Se eu faço a mesma coisa, talvez até pior. Talvez até pior. É muito importante que a gente dê. É claro, o tema do nosso próximo estudo, que não nesse domingo agora, mas no outro domingo, que no domingo que vem eu tenho um compromisso particular, não posso, não poderei estar ministrando aqui o estudo, mas no próximo estudo nós vamos falar sobre o perdão. Então, essa é uma condição bastante importante, né? Condição número 5. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Parece pesado eu falar isso aqui, mas Jesus não queria a cruz. Vocês sabiam disso? Você acha que Jesus foi alegre e contente de ser pendurado na cruz? Veja, o próprio texto está falando aqui, ó. Se não é possível passar de mim este cálice. Jesus falou assim: olha, pensando bem, viu? Será que não tem como a gente encontrar uma outra maneira de resolver isso daqui, né? Mas só que Jesus colocou uma outra situação à frente da vontade dele, que faça a vontade de Deus. Tudo que pedimos devemos pedir de acordo com a vontade de Deus. Tudo, tudo. Quando a gente pede de acordo com a vontade de Deus e nós não esperamos a resposta e queremos resolver a nossa maneira, tudo dá errado. Tudo, tudo. Às vezes a gente ora a Deus pedindo determinada coisa, ora, e Deus não responde. Aí você fala assim: olha, quer saber de uma? Eu vou dar um jeito nisso daqui. É o pior momento da história do ser humano. Quando o ser humano quer colocar as mãos na coisa que é de Deus, naquilo que é de Deus. Temos diversos exemplos na Bíblia, diversos exemplos. De pessoas que não aguardaram a resposta de Deus e quiseram fazer conforme a própria vontade. E não deu certo. Às vezes a gente ora por uma coisa tanto tempo, aí você falou, acho que Deus esqueceu do meu pedido, eu vou fazer conforme eu entendo que deve ser feito. Olha, é certeza de vai dar tudo errado. Não devemos aguardar na vontade de Deus. A sexta, a sexta e penúltima Sua condição. tela subiu de novo, o Denis. Gente, o que está acontecendo? Ué, mas já tá com. Voltou? Agora Voltou. sim. Agora voltou. Hum, Valdemir, hum, você falando aí, né, sobre o tempo de Deus, o tempo de Deus, e é tanto que tem em Eclesiastes, uhum, tudo tem o seu tempo sim. determinado, né, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo de nascer, de morrer, de Uhum. plantar, de arrancar. Eu acho perfeita essa passagem, para a gente se Não, a pegar e... passagem perfeita, né? O livro É, de Eclesiastes é um. Na verdade, quem escreveu foi Salomão, né? A Salomão, sabedoria de Salomão.
Não sei se você sabe, Maria, mas é que esse livro foi escrito numa situação de depressão da vida de Salomão. E foi, Salomão foi. O livro de Eclesiastes não foi sabia escrito não. na situação de depressão. Salomão foi um cara depressivo, porque Salomão, ele teve tudo que um ser humano poderia imaginar. Tudo. Fama, poder, Sabedoria. dinheiro, sabedoria. Mas ele, Valdemir, e ele passou por um momento depressivo na vida dele. E foi quando ele escreveu o livro de Salomão. Tanto é que se você pegar algumas partes, ele fala assim: o que adianta o homem trabalhar, 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 viver e morrer, se não há nada de novo debaixo do sol? Sabe? Tipo assim, ele quer falar: poxa, por que vale a pena essa vida aqui? Por que vale a pena eu trabalhar, 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 trabalhar e morrer? Ele começa a questionar diversas coisas, mas no final, o mais gostoso do livro, se você, vamos aqui, já que nós abrimos essa janela aqui, vamos comentar rapidinho. É, no final do livro dele, ele expõe diversas situações no livro dele, tá? Mas no final do livro dele, que nós temos lá que é a conclusão, ele ele começa, né? Lembra, capítulo 12 de Eclesiastes, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer, antes que escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida. Continuando. De tudo que se tem ouvido, agora eu estou lendo o versículo 13. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. No final do livro, embora ele faça um relato de diversas situações, que se você for ler, você começa a falar: mas parece que Salomão não tinha uma perspectiva de vida, né? Porque, nossa, ele trata de desigualdade, ele trata de trabalho sem recompensa, né? Sorte, a sorte parece ser a mesma para todos. Às vezes os maus prosperam. Então, se esse livro não terminasse com essas palavras de Salomão, a gente poderia falar: poxa, o que esse livro está fazendo na Bíblia, né? O cara está dando um balde de água fria na gente. Mas, no final de tudo, Salomão conta a parte da vida dele que foi a parte depressiva. Porque, embora ele tivesse tudo, fama, dinheiro e poder, fama, dinheiro e poder, ele entrou numa situação em que a depressão tomou conta dele. E ele escreveu o livro de Eclesiastes. Ele escreveu o livro de Eclesiastes. sabia nunca, Valdemir. Eu tinha uma grande admiração por Salomão. É tanto que eu sempre E comentava continue. assim. E continue com essa admiração, tá? Eu, Porque assim, Salomão, ele foi. Lembra que nós estudamos lá atrás dos livros inspirados? Salomão foi inspirado por Deus. Então, assim, o que ele escreveu aqui é válido, uma pessoa usada, mas você lembra também que eu disse que Deus não retira as particularidades do ser humano? Deus não verdade. retira as emoções, Deus não retira os sentimentos. Então, Salomão escreveu esse livro aqui inspirado, mas Salomão estava num momento depressivo na vida dele. E isso não é nenhum desmérito. Ainda mais hoje, por exemplo, existem diversas pessoas com depressão. Eles devem É, buscar ajuda profissional para isso, só que depressão não é falta de fé. É uma situação, é um desequilíbrio químico no seu. Eu não sou, vamos assim falar, o profissional adequado para falar sobre isso, porque eu não sou psicólogo, mas há um desequilíbrio químico em alguma coisa aí no ser humano que faz com que ele entre nesse estágio, né? E também, claro, tem diversos fatores externos, né? Pressão, tristeza, luta, etc. Mas Salomão escreveu esse livro num estágio de depressão. Mas não deixe de admirá-lo. Quer ver? Abra o livro de Provérbios.
muitas nações, muitos, não para você abrir agora, mas assim, muitas nações, muitos líderes, eles têm como base o livro de Provérbios para eles fazerem as governanças da empresa. Porque, meu, você pega o livro de Provérbios, tantos conselhos maravilhosos, É. conselho, Provérbios olha, e Salmos, né? por exemplo, você, uma pessoa que gosta de dormir, aí Salomão fala assim, ó, vá, olha, veja as formigas, elas trabalham, então por que você quer ficar dormindo? Olha que patada Salomão dá na gente. Então, assim, o livro de Provérbios é maravilhoso. E Deus, sim, deu a sabedoria a Salomão. Mas só que, como eu disse, ele é ser humano, ele está sujeito a todo tipo de sentimentos. E o livro de Eclesiastes ele escreveu no momento em que ele estava depressivo. E tá aí o livro de Eclesiastes. Para quem quiser ler. E Deus, olha que mais. Eu vou até além, viu, Maria? Deus, ele não esconde as imperfeições daquelas pessoas que ele utilizou para escrever a Bíblia. Ó, eu vou te contar outra coisa, eu quero que você não fique horrorizada. Certo. Vou te contar duas coisas. Salomão, ele teve 1000 mulheres Eu já ouvi falar, já ouvi e há falar. indícios que ele teve relação homossexual. Há Ah, não, indícios. já ouvi também. Davi, o pai de Salomão, foi adúltero, Uhum. homicida, homicida e Deus, sei lá quantas coisas mais. E na Bíblia Deus fala assim que Davi é segundo o coração de Deus. Olha que situação. É. Deus, ele não mente, ele não esconde os defeitos dos seus filhos, mas Deus utilizou os seus filhos para escrever a Bíblia. E não por isso que a Bíblia não é confiável. A Bíblia é confiável. Imagina se Deus chamasse os anjos para escreverem a Bíblia. Eu não leria e não confiaria, porque eu falaria assim para Deus, Deus, aqui ó, fala, Deus, eu não quero. O Senhor escolheu pessoas perfeitas para escrever a Bíblia. Não vive o que eu vivo. Não é o que eu sou. Então, como que eu posso pegar isso aqui como regra de fé, se foi escrito por pessoas perfeitas? Só que Deus não, Deus escolhe pessoas imperfeitas, inspirados pelo seu poder, para escrever para pessoas imperfeitas, né? Ô, Valdemir, eu sempre, assim, comentava com meu esposo, dizendo assim, que quando eu fosse ter um filho, eu iria colocar o nome de Salomão, porque eu Uhum, admirava Salomão, um homem muito inteligente, aquela passagem das duas mulheres, né, hum, que ali a sabedoria reina. Só que, assim, quando eu comecei a conversar com minha prima, ela lê mais a Bíblia do que eu, e ela disse assim, olha, Salomão pecou muito, Salomão, ele se destruiu por conta do pecado. Aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Aí eu fui estudando, fui lendo, aí eu disse, não, José. José é o nome perfeito, porque José sofreu, foi vendido pelos seus irmãos, foi escravo e no final ele venceu. Ele foi uhum. governador do Egito e mesmo assim ele perdoou os irmãos. Então, assim, que meu filho, ele venha, ele passe pelos sofrimentos, mas que ele seja vencedor e temente a Deus. Vou te Aí contar eu, um. diga, Sim. Não, não, pronto. perfeito. Aí eu Continue seu coloquei raciocínio. Aham, eu coloquei isso na minha cabeça, sabe, Valdemir? Fiquei martelando. Eu digo, não, José. José vai ser o nome do meu filho, Hum, porque José passou por tudo, mas ele venceu. Porque a gente passa uhum, na vida por diversos uhum, obstáculos. Todo dia a gente tem um obstáculo para enfrentar, um por conta dos nossos pecados e um porque a vida também vai colocando na nossa frente. Mas no final a gente tem que vencer, e vencer, sim. terminar Deus, vencer na fé em Deus. Aí eu Uhum, comentando com minha esposa, eu disse, não, eu quero que o nome do meu filho seja José. Eu pensando uhum. assim, mas diga, Valdemir. Posso te contar um pecado de José? Conte, Você não conte. vai mudar o nome do seu filho? Não, Do mas seu futuro filho, você não vai mudar. José foi egoísta, sabia? que Quando foi? Deus começou a revelar os sonhos, teve uma oportunidade em que José teve sonhos. Por exemplo, eu sonhei, Deus revelando a José. Deus estava revelando para José o propósito. Eu Hum. sonhei que os céus e as estrelas e vocês, o pai de José e seus irmãos, se curvavam diante de mim. E ele foi repreendido pelo pai. Mas só que quando ele contou aquilo, ele contou com soberba. Ele não contou com Foi. humildade. Ele não contou com uma pessoa humilde. Ele contou tipo assim, ó. Ó, eu sonhei aí que
Deus, de fato, Deus Uhum. deu esse sonho para ele. Mas a forma que ele transmitiu o sonho foi com soberba e egoísmo. Tá vendo? Você entendeu, Maria? O que eu quero falar para você? Não existe ninguém perfeito. Se você pegar todos os escritores da Bíblia, são seres humanos falhos. Pode pôr o teu nome de filho, o nome do teu filho de Salomão, pode pôr o teu nome de filho de José, Davi, Mateus, Tiago, João, Que Pedro, revelação, viu, Valdemir? Muito Pedro. obrigada mesmo. Você entendeu? Qualquer nome vai estar de nódia, né? Vai estar assim, sujo pelo pecado, vamos assim falar. Então, ou seja, quando ele contou, assim, ele contou aquele sonho e contou com soberba. Ele já queria começar assim, já, né, olha, crescer, né, mostrar, opa, peraí, né? Mas é isso, Maria. Então, Obrigada. somos seres humanos, mas não desista do nome de José, não desista do nome de Salomão, né? Assim, são seres humanos como a gente, tá? E continuando aqui, opa, perseverar na oração, vigiando com ações de graça, né? Nós temos que sim pedir todos os dias aquilo. Ah, mas se eu pedir uma vez para Deus, eu tenho que continuar pedindo, até você receber. Ah, mas Deus ele já sabe, mas você tem que continuar pedindo aquilo até você receber. Então você tem que perseverar, você tem que perseverar, você tem que orar até você receber. Isso não é vãs repetições, tá bom? Não é vãs repetições, não é uma coisa mecânica. E sim, é a questão de você pedir, continuar pedindo a Deus aquilo, até você receber. E a sétima e última condição, né? Tudo quanto pedidos em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo. Aqui a gente consegue ver um papel da Trindade. Eu vou ler esse texto, eu quero que você abra sua Bíblia em Romanos 8, que é o nosso último slide de hoje, Romanos 8. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Aqui nós vemos, nesses dois textos, nós vemos o papel da Trindade, né? Deus falou assim: olha, vocês vão pedir a Deus em meu nome, vocês vão pedir a quem? A Deus em meu nome. E o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, leva essa oração a Deus, né? Tudo temos que pedir em nome de Cristo. Porque nessa concepção aí nós sabemos que Deus, ele é dono de tudo. Dono de todo o ouro, de toda a prata, de tudo. Então nós temos que pedir em oração a Deus, com a intercessão de Jesus Cristo, o Espírito Santo, porque o Espírito Santo pega as nossas orações e eleva até a Deus, que às vezes a gente nem sabe como orar. E ele traduz tudo isso para Deus, as nossas angústias, os nossos sentimentos e tudo isso, né? E nós temos um exemplo de oração. O ideal é que nós oremos 3 vezes ao dia, assim como Davi fez, como Daniel fez, né? De manhã, tarde e noite, mas oração é em qualquer momento. Você pode estar no trânsito e levar rapidamente uma oração a Deus. Você pode estar cantando, é uma forma de orar a Deus, né? Então, a gente pode orar em qualquer momento. O ideal é que nós oremos pelo menos 3 vezes ao dia. Pela manhã, logo no comecinho da manhã, ao meio-dia, né?
e à noite, quando a gente vai dormir, né? Quando a gente vai descansar. E, e Deus, ele responde as nossas orações de três maneiras: sim ou não, ou espera um pouco, né? Quando, é claro, tudo isso dentro da sabedoria divina, né? Quando Deus entende que você deve receber aquela oração naquele momento, Deus, olha, te responde naquele momento. Um exemplo, oração pelo perdão dos nossos pecados. Você pedir sinceramente, naquele momento Deus já te perdoa. Ah, talvez eu quero comprar um carro. Você vai orar. Talvez Deus fale, olha, filho, não é bom que você tenha um carro. Ou filho, espera um pouquinho, esse carro eu vou te dar lá na frente. Agora não é o momento. Então Deus ele tem diversas formas aí, diversas maneiras de responder nossas orações. E também através da Bíblia, né? Porque às vezes a gente conhece a palavra de Deus. Vou dar um exemplo, vai ser até engraçado. Você vai falar assim: Deus, eu tenho um irmão aqui que tá enchendo meu saco, eu devo matá-lo? Aí você vai lá no 10 mandamento, não matarás. Já é a resposta de Deus. Às vezes a resposta é na própria Bíblia. Né? Às vezes a resposta de Deus está escancarada aqui na Bíblia. E falta o quê? A gente ter mais contato com a Bíblia. É óbvio, Deus vai te responder de diversas maneiras. Pode utilizar pessoas para responder suas orações, pode utilizar meios e modos. Mas a Bíblia já tem diversas respostas para nossas orações. Do que a gente quer fazer, do que a gente deve fazer, deve ou não deve, etc. Né? E para finalizar, eu queria ler uma. Deixa eu ver se esse livro está por aqui. Não, em outra oportunidade eu leio. É, e para finalizar aqui, vamos tomar uma decisão, né? Que agora que compreendi mais sobre o tema da oração, decido confiar inteiramente no Deus que sempre ouve e reservar tempo todos os dias para ter momento de oração particular. Depois desse estudo, essa é a sua decisão? Você compreende a necessidade da oração na sua vida? O falar com Deus, compreende que Deus é dono de tudo, e que ele vai responder a sua oração conforme a vontade dele? É isso? Compreende agora? Bom, finalizamos o estudo de hoje. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Complementar alguma coisinha? Não, só agradecer mesmo, Valdemir. Foi uma Que, bênção mesmo. A palavra hoje foi fascinante. Todas as vezes, porque é a palavra de uhum. Deus. Mas hoje Ah, eu que não bom, sabia Maria. muito assim, da história de Salomão. E assim, você me abriu os olhos, né? Uhum. Para ver assim, a vida de cada um e que todos pecaram. Exatamente. Da mesma maneira, como eu te disse, né, Maria? Assim, se Deus deixasse que a Bíblia fosse escrita por anjos, eu teria toda a desculpa do mundo para não acreditar na Bíblia, porque Verdade. ela seria escrita, né, por pessoas que nunca tiveram contato com o pecado, pessoas que assim, são perfeitos, né, pessoas perfeitas. Então, como que eu posso falar, olha, se, por exemplo, se Davi, mesmo sendo imperfeito, conseguiu ter um relacionamento com Deus, então eu também consigo. Agora você pega um anjo. Isso. Ah, mas se o anjo, que é perfeito, tem relação com Deus, eu que sou imperfeito, como que eu vou ter relação com Deus? Não, tudo bem, então a Bíblia não vale nada. Beleza, vou viver minha vida. Então, por isso que eu falo, Deus não esconde. Deus ele é muito claro. Ele não esconde os defeitos dos seus filhos, os pecados dos seus filhos. Não esconde, deixa claro, a Bíblia está aqui, ó. Se você ler a Bíblia, às vezes você decepciona. Você fala, nossa, quando eu soube que. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu soube que Davi matou, adulterou, e ele matou o Urias, né, que era o esposo da mãe de. Assim, né, Salomão é fruto da relação de Davi com Betseba, né? E Betseba era casada com Urias.
E o que aconteceu? Davi teve relação com Betseba. O que Davi fez? Urias era o soldado mais fiel que Davi tinha. Então o que Davi fez? Pegou Urias da guerra, falou assim: Urias, olha, você é o meu guerreiro fiel, você é o cara. Faz assim, fica com a tua esposa, fica uns dias com a tua esposa, porque você descansa e depois você volta para a guerra. Qual que era o intuito dele? De que Urias tivesse relação com Betseba, e Betseba, já grávida, né? Aí Davi poderia falar, não, é filho de Urias. Sabe o que Urias fez? Falou assim, Davi, meu rei, os meus irmãos estão lá morrendo na batalha. Que Deus tire a minha vida se eu tiver que gozar de algum privilégio aqui que meus irmãos não estão gozando. Então eu vou dormir aqui na porta do palácio, no dia seguinte eu vou voltar para a guerra. E o que aconteceu? Aí Davi falou, gente, ele não vai fazer isso? Ah, eu tenho que arrumar um jeito aqui. Aí o que Davi fez? Fez uma carta para o seu general do exército. Entregues pelas mãos de Urias. Urias estava carregando nas suas mãos sua carta de morte. O que dizia a carta? Fala assim, eu esqueci o nome do general de Davi. Fulano, coloque Urias na linha de frente, para que ele seja morto. Tá Aí vendo? Urias foi lá, entregou a carta para o seu general olhou, falou, poxa, Davi quer matar o cara mesmo, hein? Colocou o Urias na linha de frente. A primeira oportunidade, o Urias morreu. Aí Davi, tipo assim, apagou o Urias do mapa e falou, olha, agora eu vou cuidar da sua esposa, porque você foi meu soldado mais fiel. Quando eu fiquei sabendo disso, eu falei, meu Deus, que decepção. Mas aí depois eu lendo na Bíblia e falei assim, mas Davi é segundo o coração de Deus. Eu falei, mas como? Aí eu falo, gente, mas peraí, então quer dizer que ele é um pecador como eu sou pecador. E ainda assim, é claro, Davi se arrependeu dos seus pecados, tá? Se você pegar um salmo aqui, ele fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Davi realmente, olha, se arrependeu até o último dos seus pecados. E Deus o perdoou. Então isso me trouxe conforto para que eu pudesse continuar lendo a Bíblia. Eu falei, nossa, seria muito fácil Deus esconder essa parte obscura da vida de Davi. Mas por que Deus não escondeu? Porque Deus não é um Deus que quer mentir para nós. Deus fala assim, olha, é ser humano como você. É ser humano como você. Outra situação, imagina se Jesus Cristo não viesse como ser humano, porque Jesus chorou, sentiu fome, sentiu dor. Se Jesus viesse na forma. Assim, Jesus é muito complexo. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Deus e homem. Mas se Jesus viesse tão somente com a característica divina, tão somente, eu falaria assim: olha, mas é fácil para ele morrer na cruz. Ele é Deus, só que ele veio como ser humano também. Nós vamos estudar mais do meio para frente. Então, assim, é complexo a gente estudar isso sobre Deus. Né? Então, a gente tem, assim, agradecer por tudo que ele fez por nós, por todas essas situações aí, tá? Então é isso, gente. Vamos orar para a gente finalizar o estudo. Aí, sem ser nesse domingo, no próximo domingo, no outro, a gente se encontra novamente, tá bom? Então vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, muito obrigado, porque as tuas misericórdias duram para sempre e se renovam a cada manhã. Que possamos, Senhor, a cada dia estar cada vez mais ligados a Ti através da oração. Abençoe-nos durante essa semana. Essas vezes nós te pedimos, agradecemos por Jesus. Amém. É isso aí.